Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 6, versículo 1. Assim está escrito: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e o versículo 2, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Um conselho sábio de Salomão sobre fiador. O que é fiador? Fiador é alguém que tem credibilidade, que tem nome, que tem recursos, que tem um bom procedimento, que as pessoas conhecem, a maneira de viver, de negociar. Então, o fiador, ele sempre aparece quando existe alguém procurando adquirir determinadas coisas que não tem condição para adquiri-las, porque falta garantia, falta confiança na pessoa que está fazendo negócio com ele, não encontrou elementos confiáveis. Então a pessoa faz uma exigência. E que exigência é essa? Ela pede alguém que possa se comprometer por aquela pessoa que está procurando aquele bem ou aquele algo para adquirir. Então uma outra pessoa vem e coloca em seu nome e se responsabiliza se houver qualquer dificuldade com aquele primeiro, que é o interessado no bem que está querendo. O fiador, ele é responsável e por isso ele coloca em penhor os seus bens. Muitas das vezes são valores que ele empenha em depósito como garantia. Em outras situações, são cópias de escrituras de propriedade que a pessoa tem, que ele coloca como garantia. Se não houver o cumprimento do que foi estabelecido, então o fiador é chamado e ele tem que responder por aquilo. A orientação de Salomão foi para que nós não entremos por este caminho de ser fiador de quem quer que seja, de assumir as obrigações de outra pessoa, compromissos, muitas das vezes financeiros, compromissos altos, assumir responsabilidade, porque lá na frente nós poderemos ter um aborrecimento, uma dor de cabeça, uma dificuldade. Aquela amizade que parecia tão boa, ela vai se perder e mesmo assim, além de nós ficarmos com o prejuízo, vamos ser também difamados por aquela pessoa que usou de má fé em empenhar o nosso nome ou algo que está em nosso nome para garantir alguma coisa que a pessoa queria. Então Salomão dá a advertência seguinte contra o servir-se de fiador. Porque o fiador, ele é a pessoa que se compromete. Não, pode fazer, pode atender o fulano, se ele não pagar, eu pago. Mas o fiador, por que há necessidade do fiador? Porque falta convicção na pessoa que está fazendo o negócio, com aquela pessoa que está para fazer aquele negócio, então não tem aquela certeza, aquela convicção. Então surgem várias dúvidas e dificuldades. E a pessoa, para se amparar, para se guardar, para se precaver, para que não tenha prejuízos, ela exige então um fiador. E a pessoa agora sai se batendo de um lado para o outro para procurar, buscar, encontrar um fiador.
Às vezes vai na parentela, a parentela conhece e diz, não, eu não posso ser fiador. Já fica aborrecido com a parentela, vai no amigo, o amigo diz, eu não posso, aquele amigo já não é mais olhado da mesma maneira. E surge uma série de dificuldades. Quando não, a pessoa faz exatamente isso que eu estou dizendo. Ela assume um compromisso com determinadas coisas e não cumpre aquele compromisso e desaparece. E vão buscar quem? Vão buscar o fiador. O fiador não pode dizer, eu não sabia, eu não tenho recurso, eu não pensava que fosse assim. Pode ter todas as justificativas, mas ele vai ter que se responsabilizar por aquele prejuízo. E além do mais, vai perder aquele pseudo-amigo, porque amigo não coloca outro em dificuldade, aquele pseudo-amigo vai perder a amizade, vai perder a confiança e ele vai ter prejuízos, porque ele vai ser obrigado a corresponder com aquilo que ele assinou. Então, as pessoas sempre estão procurando, e a gente observa sempre pessoas correndo atrás de um e de outro para ser fiador disso, fiador daquilo, fiador de uma casa, fiador de um carro, fiador de um móvel, de um eletrônico. Enfim, são várias as circunstâncias em que as pessoas correm atrás de alguém para ser o fiador, o responsável por ele, caso ele não pague, a pessoa dá a palavra que vai pagar. Então veja o que Salomão escreveu aqui, olha. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. E qual é o conselho? Faze, pois, isto agora, filho meu. Livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Ser fiador é colocar-se numa emboscada. Numa outra linguagem, colocar-se numa fria. Porque sempre sobra para o fiador. Sempre ele vai ser chamado à responsabilidade por determinada coisa que ele colocou o nome dele e a assinatura dele como garantia. Como o ser humano em si vive à moda comum, corriqueira, nós observamos que, infelizmente, no nosso país, existe aquela chamada lei de Gerson. Todo mundo quer levar vantagem, ninguém quer perder. Existem pessoas assim que ele usa as outras pessoas para que ele tenha vantagens e depois deixa aquela pessoa que foi o seu fiador e emprestou a sua confiança em dificuldade e embaraços. E a pessoa não tem nenhum compromisso de acertar aquele erro cometido. Por isso é que a palavra de Deus diz não. É melhor dizer não, perder o amigo, porque amigo não faz isso, tá? Perder aquela pseudo-amizade, do que você enredar-se e depois perder a amizade e ter um sério prejuízo na sua vida. Quando a palavra de Deus fala claramente sobre isso, é porque nós precisamos nos dar por avisado e ter o discernimento. Se é alguma coisa que você quer ajudar, tem recurso, tem condição, ajude com aquilo que você pode. Mas não entre para ser um fiador, porque você vai ter perturbação, você vai ter dificuldade e vai passar noites em claros e pode perder aquilo que levou anos para você construir. Num segundo, por conta de uma relação de fiador, você pode perder aquilo que custou lágrimas e suor. Então pensa bem sobre isso. Para que entrar numa situação sabendo que você vai ter dificuldade,
quando a palavra de Deus, o veredito da palavra de Deus é contrário a isto. Então nós não podemos ir contra a palavra de Deus, porque sempre vamos entrar em dificuldade. Em dificuldade. Haja vista que, como a maioria dos casos, as pessoas agora estão um pouco mais espertas, eles não se entregam mais a esse tipo de coisas, não se deixam influenciar por isso, eles estão exigindo outros tipos de garantias. E às vezes as pessoas não têm condição. Nós só podemos desejar aquilo que a nossa mão alcança e que o nosso bolso tenha garantia para comprometer. Se isto não tiver, não vamos usar o caráter da pessoa, o bem ou a prosperidade de um estranho, de uma pessoa, de um conhecido, de um amigo, de um parente, para colocar ele em dificuldade quando nós não temos controle e não sabemos ser responsáveis pelos nossos atos. Deus abençoe a irmã Nazilda. Então é preciso ter muito cuidado. Esse negócio de fiador, a Bíblia não aprova. Só há um fiador aprovado na Bíblia, é Jesus. Lá em Hebreus está escrito que ele se colocou como nosso fiador diante de Deus. Unicamente. O fiador é é Jesus. Entre os homens aqui na terra não deve existir este negócio de fiador. Porque sempre vai ter aborrecimento, sempre vai criar inimizade, vai criar uma situação em desarmonia, vai trazer tristeza e muitas das vezes a própria família da pessoa depois vai ficar contra ele ou ela porque entrou num laço daquele de fiador. Quando a Bíblia diz não, nós temos que tomar isso como uma advertência. A palavra de Deus não é brincadeira. O que ela diz é certo. Enredar. Já pensou ficar enredado com palavras, preso com palavras, né? Fica sem se alimentar, sem dormir, preocupado, triste, estressado, nervoso, porque causa todo esse tipo de coisas, esse tipo de relação. Então é melhor dizer não. Quando a pessoa vier, olha, eu preciso e você pode, olha, eu não posso. E pode dizer porque eu não posso, porque eu sigo os princípios da palavra de Deus e lá está escrito que eu não devo fazer isso. Então, como eu quero obedecer a Deus, eu não vou fazer isso. Se eu puder te ajudar com alguma coisa, vou fazê-lo de bom coração. Mas colocar o meu nome, a minha família, o que Deus me deu, o que levou anos para conseguir, colocar em penhora por uma pessoa que observa-se que não vai ter condição de cumprir o que está prometendo, é entrar numa barca furada. Quantas pessoas tiveram prejuízos e têm prejuízos? Por conta disso, por confiar. Confiar nas pessoas e as pessoas usar da confiança que lhe foi depositada e fazer falcatruas, negócios indecentes, errados e trazer prejuízos às pessoas. E esse negócio de fiador não fica somente numa compra de uma propriedade, de um bem imóvel, de um carro, de um eletrônico, não, qualquer coisa. Tem pessoa que às vezes dava um cheque assinado em branco, não pode ir lá. Depois, quando ia ver, tinha dificuldade. Por quê? Porque a pessoa abusou da boa vontade. O que é comum hoje em dia, e é quase que relacionado com confiança, a pessoa não tem crédito na praça, não tem comprometimento, não é organizado, não é equilibrado nas suas finanças, mas fica pedindo a um e a outro um cartão de crédito emprestado para fazer tal coisa, e eu prometo que eu vou pagar, faz uma dívida alta,
aquilo fica embolando, não é pago, e depois a pessoa que emprestou aquele cartão, que foi uma garantia, um fiador na confiança, vai encontrar dificuldades. Vai perder o dinheiro, vai perder o amigo e vai conviver com o aborrecimento. Não é melhor evitar tudo isso com uma única palavra? Não posso, não devo, não estou de acordo. O que posso fazer por você está aqui, eu posso te ajudar, contanto, está aqui, tome. Além disso, não posso fazer mais nada do que a gente colocar o nome, a integridade, o caráter em jogo e depois entrar em dificuldade. Não deve ser assim. Se nós servimos a Deus e acreditamos na Bíblia, está aqui escrito, e nós precisamos andar por essa trilha, por este caminho. Pode alguém não gostar, pode achar ruim, mas é o princípio da palavra de Deus. E se nós queremos ser bem-sucedidos e não pegar problemas e dificuldades e prejuízos com as nossas próprias mãos, nós precisamos, nestes casos, aprender a dizer não. E não é ser duro, não é ser ignorante, não é ser uma pessoa sem amor, não. É ser alguém cuidadoso com a própria vida que tem. Porque se chegou onde chegou, é porque teve uma vida equilibrada, teve uma vida direcionada, soube fazer as coisas direito, por isso tem o que tem. Agora, quem vive de qualquer jeito nunca tem nada. Mas aí quer usar as pessoas que têm para conseguir aquilo que quer e depois deixa as pessoas em muitas dificuldades. Isso acontece quase que corriqueiramente. Uma vez, conversando com uma determinada pessoa, ele falou, olha, não faça isto. Se você pode ajudar, você ajuda, mas não entre nesse negócio. Esse negócio aí vai te trazer uma dor de cabeça, você vai ficar sem dormir, você vai ficar preocupado. Se chegar a este ponto, diga não. Se perder a amizade, não era amigo verdadeiro. Mas pelo menos você não vende a sua alma não fica na mão de terceiro. Porque é uma dificuldade fazer uma coisa, estender a mão e dar o nome como garantia a outro, e depois a porta da sua casa não para de chegar pessoas. Olha, eu estou aqui porque fulano não cumpriu com o prometido e está aqui que você é o responsável. Isso traz vergonha, traz tristeza à pessoa. É decepcionante ficar chegando pessoas no portão de casa para cobrar isso, cobrar aquilo outro, por causa de uma boa ação que procuramos fazer a outrem, mas a pessoa não era digno daquela boa ação, porque agiu de má fé. E nós vivemos num mundo que é desse jeito. Porém, a palavra de Deus nos orienta que precisamos ter muito cuidado neste quesito. Não podemos abrir a guarda, não. Temos que observar a palavra de Deus. Faz isso agora, meu filho, e livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro, vai, humilha-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Escapa por tua vida. Não se enrede. Não coloque a perder o bom nome que por misericórdia Deus te deu. Zela por ele. Zela pelo teu caráter, pela tua conduta. Você é de palavra. Você tem hábitos. Tem comportamentos dignos. Não se junte com quem não tem para beneficiar a quem quer que seja, porque o prejudicado depois vai ser somente você. Deus abençoe, pastor Misael, Deus abençoe, irmã Cleide. Então, o que Salomão escreveu aqui é a mais pura realidade. É a mais pura realidade.
Se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Você fica preso, você não tem sossego. E isso traz perturbação, traz insegurança. E a consciência fica martelando. Não é bom evitar isso e viver em paz, viver tranquilo? É o que a palavra de Deus orienta. Você não conseguiu, não começou do nada, não chegou aonde chegou. Outros também podem seguir esse mesmo caminho, mas é um passo após o outro. Não é querer darmos um passo que não está no alcance da nossa condição, do nosso recurso. Nós vamos entrar em dificuldade, vamos colocar outros em dificuldade. E isso para nós será um péssimo testemunho, uma vergonha, uma decepção. E nós temos que primar pela palavra de Deus, que não venhamos a ser um mau testemunho. E quantas pessoas estão chorando, reclamando, pedindo, e as pessoas dizem, não, agora o problema é seu. Você emprestou porque quis. Você foi meu fiador porque quis. Não foi porque quis. Foi porque você chegou lá implorando, prometendo, jurando, ajoelhando, e depois que conseguiu o que queria, fez essa miséria na vida da pessoa. Não é por aí. Então é bom aprender a dizer não. O não faz parte da proteção da nossa vida. Quando é algo que você sabe que vai te prejudicar, diga não. Mas diga com firmeza. Não diga com dúvida não. Não posso. Nessa situação, não conte comigo. Qualquer outra coisa, pode contar comigo. Eu posso orar por você, eu posso te ajudar no que puder, dentro do meu recurso, dentro da minha condição, posso te ajudar em alguma coisa, mas emprestar meu nome, emprestar a minha credibilidade para você, não, isso não posso fazer. Cada um tem a sua. Viva com a sua. Procure melhorar a sua. E você vai adquirir o que deseja, o que precisa. E fazendo isso, tanto eu quanto você, vamos livrar a nossa alma. Não vamos perder a comunhão com Deus. Porque um caso desse, perde-se até a comunhão com Deus. Em algumas situações, chega até as raias da vingança. É muito difícil isso, é muito doído, é muito doloroso. Mas são coisas que precisa falar, está na Bíblia. A gente precisa falar disso. É o que acontece no dia a dia. E sempre tem gente caindo nesse conto, nessa ladainha, e vai na maior boa vontade, e depois perde até a roupa do corpo. Então o que a palavra de Deus diz aqui é uma advertência contra ser fiador. Não seja fiador de ninguém. Seja responsável pelos seus atos. Se o que você deseja e precisa, a tua mão alcança e o teu bolso satisfaz, faça isto. Se não satisfaz, se a mão não alcança, não deseje aquilo que está além da tua possibilidade. Faça o que for possível, mas durma com uma consciência tranquila, com o coração leve e não pesaroso. Quantas pessoas perdem imóveis, perdem propriedades, perdem bens, perdem finanças, perdem carros, perdem maquinário, perdem tudo que tem. Simplesmente por dizer sim a uma situação dessa, quando deveria ter dito não. Se formos levantar, a gente vai encontrar muitas pessoas marcadas pelo sofrimento por uma atitude desta. Agora, você está sabendo que está na palavra de Deus. Deus não é a favor de que se seja fiador. É você tirar a sua roupa e ficar nu. É isso, a figura do fiador é esta. Você vai ficar descoberto. Você vai ficar penoso.
Vai ficar numa situação difícil. E as pessoas que olharem para você dizem, não acredito que aconteceu isso com fulano. Fulano estava tão bem, caminhando tão bem, alegre e feliz. Agora não tem mais nem vontade de viver. Por que isso? Porque se enredou com as palavras. A história é muito bonita, é comovente. Ela tem a intenção de tocar o nosso coração para nos mover e dizer, não, conta comigo, eu vou lá, o que é que precisa, eu levo o documento, a assinatura e tá, não sei o quê. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisa na sua assinatura que não foi você que assinou. Então são situações difíceis essas. Mas a palavra de Deus diz, não é a resposta nesse caso. O que o Senhor me aconselha de eu ser fiador de fulano, de Bertano, de Cicrano? Pode ser a pessoa mais amável e melhor que você conheça, mas a resposta bíblica é não. Você pode fazer alguma coisa por ele? Faça. Mas não se enrede. Não coloque lá a tua credibilidade, não coloque lá a tua condição que Deus te deu, para você ficar depois em amargura. Melhor fazer o que está ao teu alcance no momento. Olha, posso fazer isso, mais do que isso não posso. Pronto. Ah, mas e o nome? Não, isso não posso. Não conta comigo. Eu aprendi pela Bíblia que não devo fazer isto. E eu vou obedecer o que diz a palavra de Deus. Fazendo assim, a gente se livra de muitas dificuldades. Os tribunais estão cheios de questões desta natureza. E aqueles que pareciam ser tão amigos, depois viram inimigos ferrenhos, porque um prejudicou o outro. Mas reflita sobre isto. Não é ser duro de coração, mas é, se a palavra de Deus diz, não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. É nós obedecer. Se ela diz, é porque vai trazer dificuldade. Não traz hoje, mas traz amanhã. A gente vê as reportagens direto aí. Quantas pessoas? Fulano me enganou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. Por quê? Porque você usou de boa vontade. A pessoa veio lá com um lenga-lenga e você disse, não, conta comigo, eu vou, toma, leva meu nome, leva meu documento, leva meu cartão e vê lá o que você precisa. E a pessoa faz como que se fosse tudo dele e depois o peso vem nas suas costas e você tem que arcar com ele sozinho. Vai sofrer, vai chorar, vai ser incompreendido, vai ter problema na família, porque a família vai se voltar contra você, porque você fez uma coisa sem consultar, e mesmo se fosse para consultar, a palavra de Deus já está aqui, a fonte de consulta. Se ela diz não, é não. Pronto. É o que eu e você temos que dizer. Para que a gente continue vivendo, desfrutando de comunhão com Deus, de harmonia, de comunhão, nutrindo amizade com as pessoas. Eu escutei de um determinado obreiro, uma certa ocasião, ele era muito positivo. Ele ainda vive, já está beirando os 100 anos. Ele ainda vive. Mas dizia o seguinte, chegava um irmão para ele e disse, irmão fulano de tal, você pode me emprestar um dinheiro aqui, ali, acolá, não sei o quê? Ele disse, olha, emprestar para você eu não posso. Se eu puder te ajudar com alguma coisa, eu ajudo. Mas emprestar eu não empresto. Por quê? Porque eu vou perder o dinheiro, vou perder o amigo e vou perder a minha paz. Então, para mim não perder nada, eu não empresto. Porque na hora de emprestar é uma choradeira, minha gente. Mas na hora da pessoa voltar e para cumprir com aquilo que prometeu, olha, é difícil, viu? Você sofre um bocado e às vezes não consegue reaver nada daquilo que você abriu a mão. Então fique com a Bíblia. Busque a palavra de Deus. Se ela diz que não, é não. Se eu for contra a palavra de Deus, eu estou abrindo uma brecha para que eu tenha problemas, para que eu tenha dificuldades.
E eu creio que você não quer ter dificuldades. Nem eu quero ter dificuldades. Mas nós queremos viver a nossa vida com Deus em paz, alegria e comunhão, sem nenhum peso na consciência. Então, quando surgir este problema, você já sabe que resposta vai dar. Quem sabe por esses dias, alguém tem te procurado. Olha, vem cá, você é da minha confiança, eu gosto muito de você, e você pode me ajudar aqui, acolá. Posso ajudar, se eu tiver recurso agora. Se eu não tiver, eu não posso ser fiador. E sai fora. Sai fora. Escapa, como diz aqui, ó. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Não te deixe colocar na gaiola. Você vai ficar preso, você vai perder tudo, vai perder a alegria, vai perder a paz e vai perder a vida. Muito cuidado, isso é uma advertência. Para muita gente pode soar não muito boa, mas eu estou dizendo com base no que eu li na palavra de Deus. Então é preciso a gente ter este cuidado, se a gente quer viver bem e não ter problema com quem quer que seja. Então vamos seguir adiante. Cada um faça por merecer, por conquistar aquilo que estiver no seu alcance. A palavra de Deus diz, se você for leal, for fiel, for sincero, for prudente e equilibrado, você vai conquistar as coisas. Elas vão chegar. Demora um pouco? Demora, mas vai chegar. E quando chegar, você não está enlaçado com ninguém. Você está ali para agradecer a Deus porque te propiciou chegar àquela condição. Então viva com os seus pés, com os seus recursos, sem usufruir os recursos de terceiros para o seu benefício pessoal, ou próprio. Viva dentro do limite que você tem. Se você mantiver fiel, Deus pode te possibilitar algo maior lá na frente que vai te ajudar e vai te abençoar. E você vai ser muito feliz. Pense nisso. Querendo Deus, amanhã retornaremos.